Senhoras e senhores, boa noite. Boa noite a todos. A Rede Record abre agora o debate entre os candidatos à presidência da República com a cobertura completa da Record News e transmissão simultânea pelo portal R7. Debate decisivo na reta final das eleições, portanto, eu quero agradecer as presenças dos candidatos. Pastor Everaldo, do PSC. Dilma Rousseff, do PT. Eduardo Jorge, do PV. Aécio Neves, do PSDB. Marina Silva, do PSB. Levi Fidelis, do PRTB. E Luciana Genro, do PSOL. O debate da Record privilegia o confronto direto entre os candidatos para esclarecer melhor você de casa. O tempo das perguntas será de 30 segundos. Respostas de 1 minuto e meio, réplicas e tréplicas de 30 segundos. O candidato que se sentir ofendido poderá solicitar direito de resposta assim que o outro terminar sua fala. O pedido será analisado pela organização do debate. No primeiro bloco, serão 2 rodadas de confrontos e em cada uma, todos os candidatos vão perguntar e responder uma única vez. Para isso, o primeiro candidato a perguntar nessa rodada será obrigatoriamente o último a responder. E os senhores também não poderão direcionar a pergunta a quem já tiver respondido. E de acordo com o sorteio feito agora há pouco, na presença das assessorias de todos os candidatos, a primeira a perguntar é Luciana Genro. Portanto, candidata, a sua pergunta vai para quem? Presidenta Dilma. A senhora tem 30 segundos, por favor. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigada pela audiência. Eu quero começar com uma cobrança, presidenta Dilma, porque os aposentados no nosso país vêm sendo massacrados. Desde a época do Fernando Henrique, o cidadão se aposenta ganhando 3, 4 salários mínimos. Em poucos anos, ele está ganhando apenas 1. Isso faz com que aqueles que mais se dedicaram, mais produziram e que chegam um momento de ter uma retribuição, estejam numa situação de penúria, de miséria. A senhora vai manter essa maldade contra os aposentados? Ok. Candidata, eu queria primeiro cumprimentar a Record, cumprimentar os telespectadores, senhores e as senhoras candidatos. Candidata, nós aumentamos muito a cobertura previdenciária no Brasil. Nós passamos praticamente de 37 milhões de pessoas para uma cobertura de quase 67 milhões de pessoas. Foram 30 milhões que passaram a ter a cobertura do INSS. Isso significou que houve um aumento do emprego, um aumento da formalização do trabalho, um aumento do micro e pequeno empreendedor, que saltou de 710 mil micro e pequenos empreendedores que pagam o INSS para quase 4 milhões e 300 mil microempreendedores. Então, houve um fortalecimento grande para a Previdência. Eu acredito que hoje 67% dos aposentados, eles estão na faixa de até um salário mínimo. E nessa faixa, eles tiveram um aumento real nas suas aposentadorias de 71% de 2003 até 2014. Quando se trata de aposentados, a gente tem sempre de olhar não só os que já se aposentaram, mas os que estão prestes a se aposentar e o que se aposentarão nos próximos anos. Assim sendo, nós temos de manter... Encerrado, candidata. Infelizmente, temos 1h30 para as respostas. É o momento da réplica, 30 segundos. Eu continuo na réplica. Sim. Sim. A maioria dos aposentados ganha apenas um salário mínimo porque o Fernando Henrique desvinculou o reajuste das aposentadorias com o reajuste do salário mínimo. Na época, o PT era oposição e foi contra essa maldade feita pelo Fernando Henrique. Depois, governando há 12 anos, o PT mantém essa mesma lógica e mantém também o fator previdenciário, que dificulta as aposentadorias e reduz os benefícios, alegando um suposto déficit da Previdência, quando, na realidade, a Seguridade é superavitária. A Associação Nacional dos Auditores da Receita Federal todo dia demonstra o superávit da Previdência. Eu peço que vocês respeitem os tempos. Réplica, 30 segundos. Agora, tréplica, 30 segundos para a candidata Dilma Rousseff. Eu reitero que 67% dos aposentados tiveram um aumento de 71% acima da inflação nos últimos anos. Queria também dizer
que é muito importante preservar a solidez da Previdência Social. Nós sempre estivemos abertos ao diálogo, ao debate sobre quaisquer questões da Previdência, mas também temos a responsabilidade de assegurar esse que é um dos maiores patrimônios do povo brasileiro, que é o direito à Previdência. Por isso, nós acabamos com as filas. Tempo esgotado, o candidato é a senhora que dirige a pergunta agora, 30 segundos. A quem a senhora se dirige? Olha, eu queria fazer uma pergunta, queria dirigir uma pergunta à Marina. Candidata, a candidata Marina, a senhora mudou de partido 4 vezes nesses 3 anos. Mudou de posição de um dia para outro em problemas de extrema importância, como a CLT, a homofobia e o pré-sal. Num debate da Bandeirante, a senhora disse que tinha votado a favor da criação da CPMF, porque achava que era o melhor que se podia ter para a saúde. Qual foi mesmo o seu voto, candidata, como senadora, na questão da CPMF? Mudei de partido para não mudar de ideais e de princípio. A CPMF é um processo que começou em 93, com várias etapas. Nessas várias etapas, no momento em que foi a votação do Fundo de Combate à Pobreza, que, aliás, foi uma iniciativa do senador Antônio Carlos Magalhães, a composição do fundo seria recursos da CPMF e dos impostos sobre cigarro. Naquela oportunidade, tanto na comissão quanto no plenário, votei favorável, sim. Eu e o senador Eduardo Suplicy, mesmo com a oposição séria de várias lideranças do PT, que, à época, diziam que eu estava favorecendo um senador de direita. Eu tenho total coerência com as posições que defendo e foi por isso, exatamente, que eu disse que não faço oposição por oposição, que eu sei o que é melhor para o Brasil, não só no caso da CPMF para o Fundo de Combate à Pobreza, quanto em relação à Convenção 169 para defender os direitos dos índios, o Protocolo de Quioto, que o PT, na época, até me orientou que talvez não fosse o mais oportuno, mas eu consegui convencer de que era o melhor para a proteção do meio ambiente da Amazônia, e também tivemos ali uma questão importante, que foi a questão da reserva legal. Candidata Dilma Rousseff, 30 segundos para a réplica. Candidata Marina, eu não entendo como a senhora pode esquecer que votou 4 vezes contra a criação da CPMF. Nessas 4 vezes, a senhora votou não. Isso consta dos anais do Senado. Atitudes como essas, candidata, produzem insegurança. Governar o Brasil requer firmeza, coragem, posições claras e atitude firme. Não dá para improvisar. Então, candidata, me estarrece que a senhora não lembre como votou 4 vezes contra a criação da CPMF. Eu me lembro exatamente quando votei a favor. Não tenho a lógica da oposição pela oposição, nem da situação raivosa, que não é capaz de dialogar em nome dos interesses do Brasil, e nem da situação cega, que só vê qualidades mesmo quando os defeitos são evidentes. Eu tive uma prática coerente a vida toda. Defendi, sim, a CPMS para o Fundo de Combate à Pobreza, e é mais uma das conversas que o PT tem colocado para deturpar o processo eleitoral. Tempo encerrado, mas a senhora segue agora com a palavra, porque é a sua vez de escolher para quem a senhora vai dirigir a sua pergunta. Só não pode perguntar para Dilma Rousseff e Luciana Genro, qualquer outro. A minha pergunta é para o senador Aécio Neves. 30 segundos. Senador Aécio Neves, nós vivemos desde 2002 o grave problema da ameaça do apagão. No governo do presidente Fernando Henrique, tivemos o improviso do racionamento. No governo atual, nós temos o grave problema de gastar bilhões e bilhões com termoelétricas por falta de planejamento, em função de não darmos conta do grave problema da energia no nosso país. A minha pergunta para o senhor é o que vai fazer para resolver esse grave problema. Candidato, 1h30. Candidata, todos nós sabemos que a nossa matriz energética ela é
majoritariamente hídrica, 75% ou algo em torno disso vem das águas. Há uma necessidade iminente, urgente, de nós diversificarmos essa matriz energética. Infelizmente, ao longo de todo esse último período de governo, não houve planejamento, porque se, por um lado, alguns investimentos ocorreram, por exemplo, nos parques eólicos, sobretudo no Nordeste brasileiro, não houve a capacidade desse governo de planejar os investimentos em linhas de transmissão que ligariam essa energia gerada ao sistema. Infelizmente, vários desses parques, cujos investimentos foram feitos, portanto, dinheiro público ali já gasto, não gera qualquer tipo de energia e benefício à população brasileira, porque ainda não foram interligados ao sistema. Um outro, a meu ver, equívoco gravíssimo desse governo diz respeito à sua política junto à Petrobras, que inviabilizou o etanol, talvez a mais importante fronteira tecnológica de conhecimento que o Brasil atravessou. Apenas aquilo que poderia ser gerado através do bagaço, a biomassa, no estado de São Paulo, permitiria quase que uma Belo Monte, do ponto de vista de geração. O que nós temos que fazer é a diversificação com planejamento da nossa matriz energética. Candidato, antes da réplica da candidata Marina, eu só quero comunicar, informar a organização desse debate, que durante essa resposta, a candidata Dilma Rousseff mencionou que gostaria de direito de resposta porque o governo foi citado na pergunta de Marina Silva. A organização do debate, então, candidata, vai analisar o seu pedido, mas a gente segue agora com a réplica da candidata Marina. 30 segundos, por favor. O que precisa acabar é com o improviso, ter planejamento. Nos dois governos, nós tivemos, sim, o caso de improviso. E, infelizmente, o Brasil, que tem o maior potencial de geração de energia limpa, renovável e segura, do vento, do sol, da biomassa, não faz o seu dever de casa. Nós temos uma proposta: trabalhar para que o Brasil tenha uma matriz energética limpa e diversificada, sem prejuízo da hidroeletricidade. Vamos fazer, sim, os investimentos para que o Brasil tenha uma matriz energética. Agora a tréplica. Por favor, a tréplica do candidato Aécio. Candidata Marina, nós concordamos em relação à necessidade de diversificarmos a nossa matriz energética, mas é preciso que se faça justiça. A senhora cita o governo do presidente Fernando Henrique, que tinha um grande desafio, o desafio de domar a inflação, de tirar o perverso imposto inflacionário das costas do trabalhador brasileiro. Lutamos muito por isso, contra o PT. Inclusive, lamentavelmente, no tempo em que a senhora ainda participava do PT. O governo do presidente Fernando Henrique cumpriu, no seu tempo, a sua maior obrigação. Infelizmente, esse governo não vem cumprindo a sua. Candidato Aécio Neves, é o seu momento de fazer a pergunta. O senhor pode dirigir a pergunta a Eduardo, candidato Eduardo Jorge, Levi Fidelis ou ao pastor Everaldo. Eu vou dirigir a minha pergunta ao pastor Everaldo. Candidato, nós temos andado pelo país, todos nós, sem exceção. Tenho certeza que, assim como eu, o senhor tem encontrado um sentimento de indignação, por um lado, com as sucessivas denúncias de corrupção que não cessam no país, e de desesperança e preocupação do outro, como, por exemplo, com os altos índices inflacionários, sobretudo da inflação de alimentos, que volta a perturbar a vida das famílias brasileiras. Quais as propostas que o pastor tem, que o candidato tem, para enfrentar essas duas questões? Nós temos andado pelo Brasil e temos constatado que o brasileiro, você que está em casa, está tendo uma dificuldade de pagar as suas prestações. Você está tendo dificuldade de fazer a compra com os mesmos recursos que você fazia há tempos atrás. Você vai no supermercado, vai na feira, não consegue comprar. E, recentemente, o IBGE, um órgão conceituado no Brasil, ele divulgou uma pesquisa de desigualdade social que foi considerada errada para consertar. Por quê? O governo, no ano passado, gastou mais de 2,5 bilhões com propaganda, mas recursos para o IBGE têm sido o mais escasso possível. Então, quando nós vemos que um órgão do governo, que já teve uma credibilidade realmente de a gente poder acreditar nos seus índices, o que acontece? Divulga pesquisas totalmente erradas e indevidas. Eu pergunto a você que está em casa, que conhece a inflação, que bate no seu bolso, você que
vai fazer a sua compra, pode confiar nesses índices que o atual governo divulga toda hora e muda, faz o contraponto para dizer que estava errado? Por quê? Porque os recursos que deveriam ser colocados no investimento para gerar emprego e renda para o brasileiro são desviados no ralo da corrupção. Candidato, sua réplica. Concordo com o que diz o candidato Pastor Everaldo. Infelizmente, as nossas empresas públicas e as nossas instituições foram tomadas por um grupo político que as utilizam para se manter no poder. Essa é a grande realidade. A cada debate em que nos encontramos, há uma denúncia nova em relação a Petrobras, por exemplo, talvez o retrato mais visível do descompromisso desse governo com a profissionalização, com resultados. E é isso que precisa mudar no Brasil. A profissionalização precisa chegar. 30 segundos para a sua tréplica. Quando eu coloco para a população brasileira que nós temos que reduzir o Estado, hoje, que é um Estado inchado, um governo inchado, com N empresas que só servem de cabide de emprego e que servem para abastecer o foco de corrupção, que, lamentavelmente, se uma pessoa, um membro, um diretor indicado pelo governo declarou nos últimos dias, nas últimas horas, está aí na imprensa, que só ele recebeu de propina em torno de 50 milhões de reais. Então, não dá para se acreditar mais nesse governo. Obrigada, candidato. A gente já continua com a sua pergunta, mas antes eu preciso mais uma vez comunicar a organização do debate que a candidata Dilma Rousseff pediu um segundo direito de resposta, agora em função da menção do candidato Pastor Everaldo ao governo. Peço então a resposta em relação a esses dois pedidos de resposta, mas nós seguimos o debate. É a vez do Pastor Everaldo agora escolher um candidato para quem o senhor pode fazer a pergunta. Eduardo Jorge ou Levi Fideli, que são as duas opções. Levi, vou fazer uma pergunta a você. Nos últimos 12 anos, as Forças Armadas brasileiras foram sucateadas. Em torno de 90% dos equipamentos já são ultrapassados, em torno de 87% não dá nem para ser utilizado. Pergunto a você, qual é a sua proposta para as Forças Armadas brasileiras? Muito obrigado, Everaldo. Boa noite, senhores. É um tema muito interessante este, na medida que sabemos que isso não vem de agora apenas, nem lá de trás. Sabemos que as nossas Forças Armadas não apenas estão sucateadas em equipamentos, como também falta até coturnos. O salário está defasado em 28%, e o atual governo não consegue repor esses índices que a família militar tanto precisa e quer. E se formos observar a dificuldade que as Forças Armadas possuem hoje em defender nossas fronteiras, é muito preocupante, porque temos aí o narcotráfico, temos aí os países bolivarianos nas fronteiras, que a qualquer momento podem sim atacarem as nossas fronteiras, invadirem, como já estão fazendo com o narcotráfico, poderão também fazer guerrilhas. Isso é muito preocupante, Everaldo. Então, a minha proposta é exatamente essa. Temos que aumentar o índice de apenas 3% que temos hoje de investimento nas Forças Armadas para pelo menos 5%. Nós temos hoje 350 mil homens em armas. Poderíamos muito bem também ampliar a nossa capacidade deste efetivo. É fundamental que a nossa nação seja realmente bem guardada. E a partir das nossas fronteiras, o reequipamento das Forças Armadas e os seus salários repostos imediatamente. Nosso compromisso com as Forças Armadas é reequipá-la com equipamentos de última geração, restabelecer a dignidade do militar com um salário digno, porque hoje muitos estão indo para casa que não têm o que almoçar. Nós vamos ter este compromisso de dar um salário digno, dar condições de desenvolver o seu trabalho, proteger os nossos quase 17 mil quilômetros de fronteiras secas e eu, como presidente da República, colocarei um oficial da alta patente como ministro da Defesa. Obrigada. 30 segundos para a tréplica. Everaldo, aqui não é jogo de comadre não, mas eu concordo plenamente com você. Nós somos de centro-direita. Queremos a nossa pátria, pátria livre. Para tal, gente, é muito importante isso. Forças Armadas são instituições perenes. Temos que dar a elas as mínimas condições de funcionamento. E o atual governo está deixando isso ao léu. Sabe para quê? Para que alguns anos mais sejamos fracos
e possamos ser até invadidos por esses bolivarianos. É importante que saibamos disso de uma vez por todas. Obrigada, candidato. Tempo encerrado. Bom, eu quero só dar uma resposta, candidata Dilma Rousseff, em relação aos seus 2 pedidos de direito de resposta. Eles foram negados, candidata, porque a organização do debate considera que referência ao governo não significa injúria, difamação à senhora. Portanto, os pedidos de resposta foram negados e nós seguimos agora. É fantástico, presidente. Candidato Levi Fidelix, é o momento do senhor encaminhar a sua pergunta ao candidato Eduardo Jorge. 30 segundos. Eduardo Jorge, meu tema é saúde. Você é médico. Sabe que nós estamos sucateados de ponta a ponta. A população sofre nas filas dos hospitais. Enquanto isso, o governo proporciona, através do BNDES, 100 milhões de reais para o sírio-libanês. E ainda faz com mais médicos o seguinte, traz 13 mil cubanos em vez de empregar médicos brasileiros. O que você me fala sobre isso? Candidato Eduardo Jorge. Esse é um tema de toda a minha vida. Posso falar muito tempo, mas falo somente de 3 assuntos. É preciso mais recursos federais, porque eles reduziram a percentagem dos recursos federais à disposição do SUS nos últimos 12 anos. De 55% do SUS financiamento federal, no conjunto, passaram para 45%. Ponto 2. A saúde tem que conversar com as outras políticas públicas. O SUS sozinho não pode cuidar da saúde de todos os brasileiros se não tiver ajuda da área de transporte, de saneamento, de alimentação, que vão promover a saúde. O Sistema Único de Saúde não pode ser o Sistema Único da doença. Tem que ser da saúde também. E, para isso, a promoção da saúde, coisa que o Brasil não faz, é essencial para o orçamento e para a qualidade de vida do povo. Em terceiro lugar, o programa mais importante, que vai ordenar, que vai ser o farol para que o Sistema Único de Saúde, como nós pensamos lá atrás, na Constituinte 88 e 89, que tem como paradigma o Sistema Nacional Inglês, tenha o Programa de Saúde da Família em qualidade e quantidade. Nesses 12 anos, o Programa de Saúde da Família foi abandonado em quantidade e qualidade. E esse é o programa principal para que o médico, a enfermeira e os nossos queridos agentes comunitários tenham condição, conhecendo as pessoas, humanizar e racionalizar o sistema, como é no sistema inglês. E quanto ao CPMF, quem mudou de posição foi o PT. Eu fui punido porque votei pelo CPMF para salvar a saúde. E o Lula, que era contra, virou a favor quando era governo. Candidato Fidelis, 30 segundos para a sua réplica. Eduardo, o Brasil está pagando mais de R$1 bilhão a Cuba para trazer 13 mil cubanos, que não fazem nenhuma revalida. Imagine só, se pudéssemos, com esse mesmo dinheiro, pagarmos R$ 10.700, que é exatamente o que a Associação Médica Brasileira pretende para que os médicos possam trabalhar na periferia e no interior, seria realmente o ideal. Eu creio que, sendo presidente ou não, qualquer dos presidentes que vierem assumir desses que aqui estão, deveriam repensar o Mais Médico para só médicos brasileiros. Precisou importar porque não formou, porque não prestigiou o Programa de Saúde da Família, não criou a carreira nacional de base municipal para o médico de família, a enfermeira de família e os agentes comunitários. De última hora, vendo as pesquisas, 85% do povo crítico à saúde brasileira inventaram esses efeitos especiais e importaram médicos. Importar médico não é muito problema. O importar escravo, semi-escravo, sim, é uma vergonha para o Brasil. Isso aí desonra o Brasil, pagar 3 mil a um médico cubano e pagar 10 mil a médica da Argentina. Isso é semi-escravidão, sim. Encerrado, candidato, mas agora o senhor prossegue fazendo agora uma pergunta para a candidata Luciana Genro, que foi quem abriu essa rodada de perguntas. Luciana, a precificação do carbono é a tendência mundial mais importante para se transitar para o desenvolvimento sustentável e combater o aquecimento global. Quais as 4 áreas que você, se fosse presidente, precificaria o carbono, como e por quê? Eduardo, não entendi o teu risinho quando perguntaste se eu fosse presidente. Eu posso sim ser presidente e tenho a convicção de que, se todos que concordam com as propostas que eu tenho defendido, eu posso chegar ao segundo turno. Nada deve parecer impossível de mudar. Não, nada é. E nós temos a convicção de que, depois de junho de 2013, o Brasil mudou porque o povo se deu conta que precisa
atuar de forma mais firme na política, que precisa tomar a política nas suas próprias mãos. E nós precisamos de uma nova política de verdade, Eduardo. A tua preocupação com o carbono é muito justa, mas eu me preocupo também com a necessidade de nós termos um combate ao desmatamento, que é uma das maiores fontes de poluição no Brasil. Nós temos 5.000 quilômetros quadrados de áreas florestais sendo desmatadas a cada ano. Em 2013, o desmatamento da Amazônia aumentou em 28%. E a agropecuária ocupa mais de 70% da área de florestas no Brasil, da área desmatada, e é um dos mais relevantes vetores de desmatamento. É preciso que o Brasil tome conta das suas florestas, porque garantir o futuro da nossa nação significa preservar o nosso meio ambiente. E para preservar o nosso meio ambiente, é preciso ter uma postura dura contra o agronegócio, que é o principal vetor de desmatamento na Amazônia. Bom, sem querer você respondeu, porque a precificação dos 4 elementos principais são esses. É o combustível fóssil, é o desmatamento, é o boi para abate e o lixo. Quem sabe, quem conhece o inventário de gás de efeito estufa do Brasil, sabe. Esses são os 4 setores que têm que ser precificados, o carbono, para você transitar para o desmatamento zero, para o lixo zero, para a alimentação saudável e para os combustíveis limpos na matriz energética. A precificação é o instrumento. Tempo encerrado, candidato. Agora é a tréplica da candidata Luciana Genro. 30 segundos. Não foi sem querer, Eduardo. Agora, eu vejo que tu tens uma postura muito semelhante à minha em várias pautas progressistas. Só que eu me preocupo porque eu acho, Eduardo, que é muito difícil se avançar nas pautas progressistas que nós defendemos com o tipo de alianças que tu e o teu partido costumam fazer. Tu foste secretário do Kassab, tu foste secretário do Serra, tu deste guarida aos governos mais autoritários e truculentos, que são os governos do PSDB. O PV tem se aliado a esses governos com frequência. Como defender pautas progressistas junto a... Por favor, candidata, obrigada. E agora nós já seguimos direto para mais uma rodada de confronto entre os candidatos. Pelo sorteio realizado na presença de todas as assessorias, a próxima candidata a perguntar é Marina Silva. Por favor, candidata. A presidente Dilma. Por favor, 30 segundos. Dilma, o setor de produção de álcool, combustível, tem pago um alto preço no atual governo, no seu governo. Cerca de 70 usinas fechadas, 40 em recuperação judicial, perda de emprego, cerca de 60.000 empregos perdidos. Mesmo depois do presidente Lula ter estimulado o setor, o que aconteceu para que você mudasse o rumo da política, causando tanto prejuízo econômico e desemprego no nosso país? Ok. Antes eu vou responder algumas questões que eu sou impedida de responder. Primeiro, o Brasil tem o maior programa de remédios gratuitos de todo o mundo. Nós damos remédios gratuitos para hipertensão, diabetes e asma. Portanto, mais de 18 milhões de remédios em milhares de farmácias, aqui tem farmácia popular espalhados pelo Brasil. Segundo, eu queria dizer que nós reequipamos e modernizamos as Forças Armadas. As Forças Armadas hoje têm não só reequipamento, mas tem um plano estratégico de internalização de tecnologia de defesa, não só no caso dos submarinos, mas dos caças e também de armamentos. Quero também destacar que o Brasil precisa de 70.000 megawatts no horizonte até 2023. Assim sendo, é muito difícil, extremamente difícil, alguém querer solucionar o problema de energia elétrica baseado pura e simplesmente em energia que não seja a hidrelétrica e baseado também em outras fontes como a eólica é importante, a biomassa é importante, mas é fundamentalmente energia hidrelétrica. Queria também falar para o candidato Aécio que é estranho ele falar de inflação quando o ministro que ele escolheu para ser ministro da Fazenda levou a inflação a 7,7% e a 12,5%. Por favor, agora a réplica da candidata Marina. Não respondeu o que era mais importante,
que a política de etanol no seu governo é um fracasso, destruindo 60 mil empregos, prejudicando o setor. Eu vou repetir, Dilma, 70 usinas foram fechadas, 40 estão em recuperação judicial, e você não respondeu à questão importante, por que mudou as prioridades que o presidente Lula tanto falou durante o seu governo. Obrigada. 30 segundos para a tréplica. Ao contrário, eu responderei. A política de etanol do meu governo foi baseada naquilo que você é contra. O que é? Subsídio. Nós demos subsídio para o etanol através de financiamento. Demos também desoneração de PIS/COFINS. E, além disso, autorizamos aumentar a mistura de 25% para 27,5%. Então, nós temos um conjunto de medidas para reforçar o setor de etanol. Candidata Dilma é quem dirige a pergunta agora. A senhora aponta a pergunta para quem? Eu vou fazer a pergunta para a candidata Marina. Não, para a candidata Marina não pode. Não A senhora pode. não pode. Então, eu sou a primeira ou segunda? Não, a senhora é a segunda. Perfeitamente. Então, farei para o candidato Aécio. Candidato, em seu discurso proferido na Câmara, em março de 1997, o senhor declarou que pode ser, inclusive, que chega o momento de discutirmos a privatização da Petrobras. Mas não será agora. Recentemente, o senhor voltou ao tema dizendo que a Petrobras não está no radar da privatização do PSDB. Eu queria, candidato, 2 esclarecimentos. Primeiro, o senhor assumiria aqui o compromisso de nunca colocar a privatização da Petrobras no radar? Quais as privatizações que estão no radar? Senhora candidata, eu tenho sido absolutamente claro no que diz respeito à Petrobras. Nós não vamos privatizá-la. Inclusive, um projeto de lei que proíbe a sua privatização é de autoria do PSDB. Mas eu vou reestatizá-la. Eu vou tirá-la das mãos desse grupo político que tomou conta dessa empresa e está fazendo aquilo que nenhum brasileiro poderia imaginar. Negócios há 12 anos, senhora presidente e senhora candidata. E a senhora era o presidente do Conselho de Administração desta empresa. É vergonhoso. Eu expresso aqui a indignação de milhões de brasileiros. As denúncias não cessam. A última dessa semana é que o coordenador da sua campanha, é preciso que seja comprovado, mas a denúncia está numa importante revista, buscou desse esquema de propinas recursos para financiá-la. Eu prefiro não acreditar nisso, mas não há, senhora candidata, e vou falar aqui de forma muito franca, não há um sentimento de indignação. Eu não vejo em momento algum a senhora dizendo, não é possível que fizeram isso nas minhas barbas, sem eu saber o que estava acontecendo. Não, candidata, essa indignação está faltando, mas eu a expresso aqui. E aproveito ainda para lembrar que quando nós, porque a história não pode ser reescrita, quando nós assumimos o governo com o presidente Fernando Henrique, a inflação era de 916% ao ano. Levamos a 7%, a eleição do presidente Lula levou a 12%. A senhora será a primeira presidente pós-Plano Real, pós-redemocratização, que vai entregar uma inflação maior do que recebeu. Candidato, eu combato a corrupção para fortalecer a Petrobras. Tem gente que combate para usar as denúncias de corrupção para enfraquecer a Petrobras. Eu registro que os senhores foram sempre favoráveis a uma relação com a Petrobras de privatização. É eleitoreiro falar que o senhor vai reestatizar. Aliás, o senhor vendeu uma parte das ações a preço de banana. E tentaram tirar o Brás do nome Petrobras, Brás de Brasil. Por quê? Para vender mais fácil no exterior. Eu não vendi nada, candidata, mas eu vou aqui voltar ao tema que é central e quero falar ao telespectador, à telespectadora. Apenas a denúncia, eu vou ficar apenas nela, do diretor, nomeado pelo seu governo, pelo governo do PT e mantido no seu governo, apenas aquilo que ele assume que foi desviado da Petrobras. Permitiriam que 450 mil crianças, seu filho, por exemplo, estivessem numa creche, possibilitaria que 50 mil casas do Minha Casa Minha Vida tivessem sido construídas. É aí que está o dolo, é isso que a corrupção impacta na vida das pessoas. Ok, agora o senhor segue, o candidato Aécio Neves segue com a palavra, escolhendo para quem vai a sua pergunta. Só não pode ser para a candidata Dilma Rousseff nem para Marina Silva. Eu vou fazer a pergunta ao candidato Eduardo Jorge. Caro candidato, nós assistimos
diariamente o governo falar em pleno emprego. Eu percebo que o Brasil caminha para se transformar no país do pleno emprego de 2 salários mínimos. Nós sabemos que os empregos que pagam melhor remuneração, sobretudo os da indústria, estão indo embora. E sabemos também que um quadro recessivo como aquele em que nós estamos hoje gerará no futuro mais desemprego. Qual a opinião do candidato em relação ao que fazer, de que forma fazemos o Brasil voltar a crescer e gerar empregos de melhor qualidade? Primeiro, uma lembrança para a Luciana, que eu já expliquei para ela, mas ela não entende porque faltou a aula de História do século XX. O PV não é um partido nem pró-capitalista, nem pró-socialista. É um partido ecologista. Se nós temos chance de ajudar, seja um governo conservador ou um governo de esquerda, nós vamos ajudar a eles avançarem em direção ao desenvolvimento sustentável. Essa é a nossa missão. É diferente de um partido de extrema esquerda, marxista-leninista, tem suas leis, suas dogmas, seus vaticanos, é diferente. Quanto à sua resposta, Aécio, a nossa proposta é que hoje a taxa de juros Selic, do jeito que está, 11%, ele, na verdade, inibe o crescimento e a indústria. Tem muito industrial que aplica para virar rentista, para não se arriscar, e por isso ele viaja, passa 2 meses lá em Miami, viajando, garantindo o seu lucro pelo rentismo. Então, a principal proposta do Partido Verde é trazer a taxa Selic progressivamente para um nível civilizado, talvez o nível da inflação, como outros países praticam. Com isso, liberar dinheiro para o nosso orçamento para avançar na saúde, na educação, na agricultura e, por outro lado, ativar o crescimento industrial de serviços da agricultura. Isso vai dar mais trabalho, mais renda para o trabalhador, que, por sua vez, vai alimentar o crescimento. Essa é a nossa ideia, um crescimento e não uma estagnação proveniente dessa ditadura dos rentistas no Brasil. Sim, o senhor pode seguir com a réplica. 30 segundos. Só estou aguardando que o cronômetro zere. Candidato, na verdade, nós só vamos voltar a crescer no momento que o Brasil voltar a ser respeitado, no momento em que nós resgatarmos a credibilidade nas regras que aqui são praticadas. Essa é uma outra herança macabra, perversa do atual governo, a desconfiança generalizada em relação ao Brasil. Na minha proposta de governo, nós vamos elevar a taxa de investimento da nossa economia, hoje em 18% do PIB, para algo em torno de 23% a 24% do PIB, porque nós temos time de alta qualidade para permitir que os investimentos privados voltem a nos ajudar a gerar empregos no Brasil. A tréplica. Eu gostaria de crer nisso, mas, na verdade, PSDB, PT e PSB são muito próximos nas suas propostas econômicas. Aliás, é a mesma família. Vocês são da mesma família socialista com temperos capitalistas e liberais. Não vejo muita diferença nas propostas do PSB, do PSDB e do PT, sinceramente. Tem que olhar com a lupa para ver a diferença. O senhor concluiu? Sim. Então, muito bem. seguimos. O candidato Eduardo Jorge agora formula a sua pergunta, que pode ser feita ao candidato Levi Fidelis, Luciana Genro ou ao pastor Everaldo. ...30 segundos, candidato. Esquerda ou direita? Para quem vai a sua pergunta? Eu vou para a direita aqui, perguntar com a direita. Qual é um dos dramas hoje do Brasil, que pouca gente sabe, mas estudos científicos já provaram, e a Faculdade de Medicina de São Paulo tem se destacado nesse setor, é que morre uma pessoa por dia a cada 1 milhão de habitantes das cidades brasileiras por causa da poluição do ar. Não sei se você sabia disso. Um estudo recente estudou o estado de São Paulo, são 44 pessoas por dia. No Brasil, cerca de 200 por dia por causa da poluição do ar, diesel e gasolina. Qual é a sua atitude para enfrentar essa calamidade na saúde pública brasileira? Eduardo, lamentavelmente, não morre só pela poluição do ar. No ano passado, foram mais de 50 mil brasileiros que morreram, não só pela poluição do ar, por falta de saúde, por violência na rua. Então, nossa proposta, inclusive, o governo desonerou, tirou a CID da gasolina, que é um combustível poluente, e deixou a CID em cima do etanol, quer dizer, prejudicando mais ainda a poluição do ar. Então, eu tenho a convicção que, fazendo as políticas corretas a respeito do meio ambiente, nós defendemos um meio ambiente saudável, sustentável, o PSC defende desta forma, então eu acredito que, com a política correta, nós vamos evitar as mortes, não só pela poluição do ar,
mas outras mortes que têm acontecido no país por falta de estrutura, e você que é médico já falou sobre isso aí, da situação que hoje, quantas pessoas chegam no hospital e estão morrendo porque não tem atendimento, não tem médico, não tem remédio, não tem aparelho funcionando para fazer os exames necessários. Então, nossa preocupação no meio ambiente é com um todo, não apenas com o aspecto de estar essa poluição que nós vemos aí e que as pessoas realmente têm sofrido de maneira drástica nesse país. O pastor acertou muito bem na questão do CID. Esse é realmente um elemento importante a voltar para você estimular o combustível mais limpo nas cidades. Mas eu quero voltar a insistir nesse ponto. A presidenta, o seu ministro da Saúde, não falam nada sobre isso. São 60 mil brasileiros que vão morrer esse ano por causa da poluição do ar. E o Brasil, erradamente, na contramão da história, já colocando petróleo cada vez mais na nossa matriz energética. Portanto, comprometendo definitivamente ao ar das cidades brasileiras por décadas. Pastor Everaldo, 30 segundos para a sua tréplica. Entre outros aspectos que você falou dessa situação, nós temos que aumentar a fiscalização também sobre os veículos, tanto caminhões, veículos de passeio, os ônibus, que efetivamente colocam uma poluição muito grande, principalmente nas grandes cidades. Nós que viajamos pelo Brasil todo, nós temos visto que a falta de mobilidade urbana adequada tem provocado os engarrafamentos quilométricos e, com isso, tem ajudado a poluir o ar e causando essas trágicas mortes. Agora é o pastor Everaldo que segue, escolhendo para quem só vai perguntar. Pode ser para o Levi Fidelis ou para a Luciana Genro. Ô, Levi, sem ser um jogo de compadres, mas eu vou falar com você o seguinte: lamentavelmente, eu tenho que voltar a um assunto que continua sendo manchete do noticiário: o escândalo da corrupção na Petrobras. A candidata do governo era ministra das Minas e Energia, era presidente do Conselho de Administração e atual presidente da República, e disse que não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Você acredita que também ela não tem a menor ideia do que está acontecendo em outros setores do governo? Meu amigo Everaldo, não só não tem a menor ideia nisso, como em outras coisas. Por exemplo, no debate acontecido na TV Aparecida, eu coloquei, porque havia lido naturalmente, que o orçamento nacional hoje é da ordem de 2 trilhões, 488 bilhões e 800 milhões de reais. A candidata, talvez desinformada, colocou que seria 5 trilhões. Isso é lamentável mesmo porque, para você dirigir um país, dirigir uma nação, se você não tem o mínimo conhecimento do valor do seu orçamento, já imagina o resto. Então, isso é preocupante. Não estou querendo com isso ofendê-la, mas foi um deslize. Isso pode acontecer na nossa vida. Agora, realmente nos preocupa muito essa questão dos escândalos que sucessivamente têm ocorrido em nossa nação. Petrobras, né? Já tivemos também outros escândalos, né? E a preocupação maior da população é exatamente ter solução nessas questões que a todo momento, cotidianamente, ocorrem. E que fim terá isso? Não sabemos, que o judiciário é lento. O Ministério Público acusa, mas não prossegue. E a minha preocupação é que daqui a pouquinho teremos mais outros escândalos. Ao que tudo indica, o IOCEF vem de novo com outros escândalos aí. Até que ponto nós vamos aguentar essa corrupção desenfreada do atual governo? Por ter falado sobre este assunto no programa eleitoral do PSC, envolvendo membros do atual governo, a candidata tirou 1 minuto do nosso tempo de televisão. Uma atitude antidemocrática, autoritária. No Brasil do atual governo, falar a verdade é proibido. Se um funcionário da Petrobras, indicado pelo atual governo, disse que recebeu mais de 50 milhões de propina, imagina os seus chefes. Lamentavelmente. Candidato Levi, o senhor segue agora com 30 segundos da tréplica. Everaldo, já tivemos alguns escândalos aí bem recentes, Mensalão e outros que ainda estão por surgir. Eu creio que até o final dessa eleição, ao que tudo indica, vem um tal do IOCEF com as suas denúncias, após o Paulo, né? Eu acho que essa eleição não vai terminar bem desse jeito. Não sei, os três que estão pontuando
poderão ter alguma surpresa com os 3 menores que aí estão, né? Vamos ver o que o povo decide no dia 5 de outubro próximo. Vamos lá. Sim. Antes de prosseguirmos, eu quero registrar mais uma vez que durante o confronto de ideias entre o pastor Everaldo e o Levi Fidelis, os 2 candidatos, a candidata Dilma Rousseff pediu novamente direito de resposta, pedido que será analisado pela comissão organizadora desse debate. Candidato Levi Fidelis, é o momento do senhor encaminhar a sua pergunta ao candidato Luciano Genro. Sim. Senhora Genro, você sabe que nós temos posições, às vezes, radicais à direita e você à esquerda, e o universo conspira a nosso favor quando se trata de macroeconomia, né? A candidata Marina, ao que tudo indica, está muito bem acompanhada de sonegadores, banqueiros, e, ao que tudo indica, ela está muito satisfeita por não tratarmos desse assunto hoje, mas vamos lá. Você acha que nós temos condição de pagar anualmente 250 bilhões de reais em juros, tirando o nosso sofrido dos cofres? Pois é, Levi. Olha só, eu sou radical mesmo. Eu quero ir à raiz dos problemas. E aí o Eduardo faltou na aula de sociologia, Eduardo. Porque na aula de sociologia a gente aprende que tem classes sociais e tem lado na política. Não dá para defender pautas progressistas e estar junto com governos da direita. Não se avança em pautas progressistas com governos da direita. E é verdade, Levi, nós temos no Brasil as mais altas taxas de juros do mundo. Isso significa endividamento para as famílias. 60% das famílias brasileiras estão endividadas. 57 milhões de pessoas já não conseguem mais pagar suas dívidas em dia por causa das altas taxas de juros. A presidenta Dilma aumentou a taxa de juros 9 vezes em apenas um ano. Isso significa ganhos para os bancos e perdas para a população, perdas para as famílias e também desemprego. O IBGE divulgou um dado muito trágico. Nós temos um índice de desemprego entre os jovens de 18 a 25 anos que chega a 14%. Isso significa que as empresas estão especulando no mercado financeiro, colocando seu dinheiro lá para render as altas taxas de juros, ao invés de investir na produção, que gera emprego, que gera salário, que gera desenvolvimento. E a concentração de renda aumenta cada vez mais. O Brasil, inclusive, subiu no ranking do país que mais tem bilionários do mundo. Nós temos 61 bilionários que possuem uma fortuna acumulada de mais de 150 bilhões de dólares. 30 segundos para a sua réplica, candidato Levi Fidelis. Por isso, Luciano, que a minha proposta matriz é exatamente mudar o atual modelo de desenvolvimento nacional do bancário e financeiro, que controla a inflação, que tiraniza o povo, para o da produção e da produtividade integral, onde, sim, efetivamente, com mais produção, com mais produtividade, nós teremos um país que tenha realmente um futuro para os seus filhos, onde a educação, a saúde, a moradia e, acima de tudo, os nossos velhinhos que estão aí com esse fator providenciário poderão receber salários no futuro compatíveis com a sua necessidade. Exatamente o que eu defendo, como você também. Além do mais, Levi, não se pode fazer essa política de segurar a inflação com altas taxas de juros. Essa política só resulta no que nós estamos vendo agora. O Brasil se endividando cada vez mais e o povo endividado cada vez mais, com os bancos lucrando. Nós podemos segurar a inflação com os preços administrados pelo governo, que, aliás, subiram acima de 200% da inflação. A luz, a energia elétrica, o governo está pagando, está dando empréstimo para as distribuidoras que o povo vai pagar. E tanto a Dilma, a Marina e o Aécio estão promovendo... Tempo encerrado, muito obrigada. Eu quero comunicar que durante essas respostas, a comissão organizadora do debate concedeu 30 segundos de direito de resposta à candidata Dilma Rousseff, porque ela foi mencionada num confronto anterior. Eu peço à plateia que não se manifeste, por favor, porque ela foi mencionada num confronto anterior. A senhora tem 30 segundos, candidata. Na verdade, uma coisa tem de ficar clara. Quem demitiu o Paulo Roberto fui eu. E quem, a Polícia Federal do meu governo, investigou todos esses malfeitos, esses crimes e esses ilícitos. Eu quero dizer que eu sou a única candidata que apresentei propostas concretas de combate à corrupção, principalmente à impunidade, como, por exemplo, tornar o crime de Caixa 2 um crime eleitoral. Eu quero também, só tenho 30 segundos. São 30 segundos, ótimo, candidata. eu vou usar meu tempo Obrigada. nas outras respostas. Então, agora nós seguimos com os confrontos. Agora é a vez, então, da candidata Luciana Genro, que vai ser a última a perguntar. A senhora só pode perguntar para a candidata Marina Silva. Perguntarei para a Marina. 30 segundos.
Marina, tu tens dito que defendes uma nova política, mas a tua nova política é muito parecida com o PSDB. Inclusive, teus economistas são ligados ao PSDB e têm defendido uma política econômica que vai gerar mais desemprego e mais arroxo salarial para o povo. Além disso, a tua nova política também beneficia os bancos, que inclusive são financiadores da tua campanha, os bancos e as empreiteiras. Eu queria saber como é que tu vai fazer uma nova política com esses aliados. Primeiro você tem que entender o que significa nova política. A nova política não é um monopólio da esquerda, não é um monopólio também da direita. Aliás, a nova política, ela é praticada pela sociedade. Esse discurso de que existe um grupo que é o supremo bem e o outro é o supremo mal, isso é uma visão autoritária do mundo, porque você tem o poder de dizer, decretar quem é o bem e quem é o mal. A nova política está sendo feita, sim, Luciana, pela sociedade brasileira, que tem a capacidade de fazer as mudanças que o Brasil precisa. Hoje nós vemos um movimento no Brasil inteiro que quer melhorar, sim, a qualidade da política, que não é mais dirigido pelo partido, pelo sindicato, pela liderança carismática, pela UNE, pelo DCE, pelas ONGs. É o que eu chamo de ativismo da sociedade, o ativismo autoral. Existem pessoas que não são capazes de compreender isso e acham que vai ficar eternamente com esse discurso de que a nova política é um monopólio daqueles que se auto-intitulam de esquerda. Eu sou, sim, parte desse processo. Não sou sozinha, estou com a sociedade, defendemos uma nova maneira de governar, de fazer escolhas e vamos sim mudar o Brasil com a ajuda da sociedade brasileira. A nova política da Marina é assim, ela recebe a pressão do agronegócio, cede e diz que nunca foi contra os transgênicos. A pressão dos banqueiros, ela cede dizendo que vai dar autonomia para o Banco Central. A pressão dos reacionários do Congresso Nacional, que eu não chamo de evangélicos, porque os evangélicos não endossam essa política homofóbica defendida pelo Malafaia, mas ela cede aos reacionários do Congresso Nacional e joga na lata do lixo o seu programa de defesa dos direitos LGBT. Essa é a nova política da Marina, mais velha do que a história. A nova política que eu pratico é exatamente para evitar esse tipo de atitude, que espalha boatos, que espalha calúnias, sem nenhum compromisso com a verdade. Isso é velha política. É por isso que eu disse que existe velha política de direita, mas também existe velha política de esquerda, que faz a mentira, que espalha o boato, que não se preocupa com os fatos. Eu tenho uma atitude, uma história progressista no Congresso Nacional. O tempo todo reafirmo as minhas posições. Obrigada, elas são candidata. as mesmas Obrigada, desde candidata. sempre. Tempo encerrado. E assim nós encerramos o primeiro bloco desse debate. Depois do intervalo, nós voltamos com as perguntas dos jornalistas do Grupo Record. Eleições 2014. O voto na Record. Estamos de volta com um debate entre os candidatos à presidência da República, com transmissão simultânea pelo portal R7 e cobertura completa da Record News. Agora é a vez das perguntas dos jornalistas do Grupo Record. Cada candidato responderá e comentará uma única vez. Os tempos são 1 minuto e meio para respostas e 30 segundos para os comentários. A primeira a perguntar é a repórter especial do Jornal da Record, Cristina Lemos. Boa noite, Cristina. Para quem vai a sua pergunta e quem comenta? Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. A pergunta é para a candidata Dilma Rousseff, com comentário de Marina Silva. Candidata,
A segurança pública continua no topo da lista das preocupações dos cidadãos brasileiros. Recentemente, a senhora propôs ampliar a participação do governo federal e também as atribuições do governo federal nas ações de combate à violência. Mas mesmo experiências que pareciam bem-sucedidas, como é o caso das unidades de polícia pacificadora, já começam a mostrar algum esgotamento e não atendem à enorme necessidade de segurança. Isso já está ficando cada dia mais claro. Eu pergunto à senhora, pelos próximos 4 anos, o crime vai continuar vencendo a ordem? A senhora tem uma nova estratégia para enfrentar a enorme necessidade de segurança pública? Boa noite, Cristina. Eu tenho, Cristina. A minha nova estratégia é aproveitar uma bem-sucedida, uma excelente iniciativa que foi a integração durante a Copa das polícias, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Força Nacional de Segurança Pública e também as polícias estaduais com apoio do Exército Brasileiro. Eu pretendo mudar as regras jurídicas e garantir que a União, o governo federal possa participar do combate à corrupção. Por quê? Porque esse combate é essencial. O crime, ele atua coordenadamente, enquanto as forças da ordem e da segurança pública atuam de forma desorganizada. O governo federal quer entrar, sim, para modificar esse quadro, criando centros de comando e controle em todos os estados, atuando em conjunto com todos os estados. Só assim, eu acredito, nós combateremos o crime organizado. Agora, eu queria acrescentar uma coisa. Ao longo da minha vida, eu tenho tido tolerância zero com a corrupção. Eu não varro crimes para debaixo do tapete. Eu não criei nenhum engavetador geral da República. Pelo contrário, sou a única candidata que apresentou 5 propostas para combater a impunidade, que é a grande proteção do crime. Criar, por exemplo, crime de caixa 2 e tornar os servidores públicos Tempo que não encerrado, apresentaram... candidata. Agora seguimos. Por favor, candidata, eu peço que a senhora respeite o tempo e 30 para a resposta. Já concluímos esse tempo. Agora é o comentário da candidata Marina Silva, 30 segundos. Cerca de 56 mil pessoas são assassinadas por ano. A maioria delas são jovens, até 27 anos, das periferias do nosso país. Infelizmente, as políticas erráticas do atual governo têm colaborado para esse tipo de crime e de violência. No nosso governo, nós vamos atuar em parceria com os estados para ajudar a resolver o problema da segurança pública. Tempo esgotado, agora é a vez do repórter especial do Jornal da Record, Eduardo Ribeiro, formular a sua pergunta. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. A minha pergunta vai para o candidato Aécio Neves e eu gostaria que o comentário fosse da candidata Dilma Rousseff. Candidato, apesar de todo o debate nacional e do amplo acesso do seu partido aos veículos de comunicação, nas 2 últimas eleições, a ideia, o projeto defendido pelo senhor para o Brasil não foi aprovado pelos brasileiros. Vejamos, Alckmin não conseguiu vencer Lula em 2006 e Serra não conseguiu vencer Dilma em 2010. Daí a gente pensa o seguinte, há uma semana das eleições, o senhor também não tem conseguido sequer encostar na segunda colocada nas intenções de voto. Eu pergunto, é o povo brasileiro que não soube votar, candidato? Ou, na sua opinião, é o projeto do seu partido que não tem atendido a expectativa do eleitor? Olha, em primeiro lugar, eu me orgulho muito da trajetória do meu partido. O Brasil não teria avançado até aqui se não tivesse havido o Plano Real, se nós não tivéssemos modernizado a nossa economia, se não tivéssemos implementado a Lei de Responsabilidade Fiscal no Brasil contra o PT, sempre se opondo a esses avanços extraordinários. Eu me permito atualizá-lo. As últimas pesquisas, todas elas, sem exceção, mostram que a única candidatura que cresce em todas as regiões do Brasil é a nossa candidatura, porque as pessoas estão compreendendo de forma muito clara que a mudança precisa vir acompanhada de consistência, de quadros qualificados. Aproveito, inclusive, para agradecer os elogios de uma candidata aos quadros do PSDB, da área econômica. E é isso mesmo. Quando se elege um candidato à presidência da República, se elege um governo. Portanto, a nossa proposta ela é absolutamente coerente com tudo que nós praticamos ao longo da nossa vida.
Eu não sou candidato à presidência da República para colocar o retrato de um partido político na parede, não. Eu sou candidato à presidência da República porque nós construímos um projeto para o Brasil, para melhorar a sua vida, para melhorar a saúde, para trazer mais empregos a partir do crescimento, para melhorar a qualidade da educação. Nós estamos prontos para fazer uma grande revolução nesse país, com ética, com decência e com competência. E é por isso que todas as pesquisas começam a sinalizar que nós estaremos no segundo turno, ainda certamente não sei com quem. Candidata, 30 segundos. Olha, eu acredito que o povo, apesar de muitas pessoas acharem que ele não tem memória, ele tem memória. O povo se lembra que o governo do PSDB quebrou o Brasil por 3 vezes, que praticou as maiores taxas de juros de toda a história. Num determinado momento chegou a ter taxa de juros de 45%, enquanto nós não, nós reduzimos as taxas de juros e elas hoje são as menores da história. Desempregou em torno de 11,7%, o desemprego era 11,7%. É por isso. Tempo encerrado, candidata, obrigada. Agora é a vez de Heródoto Barbeiro, âncora do Jornal da Record News, fazer a sua pergunta. Boa noite, Heródoto. Para quem vai a pergunta e quem comenta, por favor? Boa noite. A pergunta vai para a candidata Marina Silva e o comentário do candidato Aécio Neves. Candidata Marina, a senhora assegura que foi uma pessoa que passou fome na sua infância, na sua juventude, e por esse motivo diz que jamais acabaria com os programas sociais do governo, como, por exemplo, o Bolsa Família ou o Fome Zero. No entanto, os seus principais conselheiros econômicos, especialmente os professores Eduardo Janete e André Lara Rezende, parece que têm outra origem, não passaram fome como a senhora passou. E também me parece que não tem muita simpatia pelos programas sociais, né, como a gente imaginava que eles tivessem. Minha pergunta é o seguinte, afinal de contas, se a senhora for eleita presidente da República, quem é que decidiria a manutenção ou não desses programas sociais num possível seu governo? Quem vai decidir a manutenção dos programas sociais do meu governo é a sociedade brasileira, que já tomou um outro caminho, que não tem a política mesquinha de achar que política de governo que dá certo é favor ou deve ser privatizado por um partido. E essa história de que você, para defender os interesses dos trabalhadores, das pessoas mais humildes, tem que pertencer à mesma condição, isso não é verdade. Conheço muitas pessoas que nasceram em berço de ouro e que têm compromisso com a justiça social. A senhora tem mais tempo, 1h30 para a resposta. Conheço pessoas que têm compromisso com a justiça social. Nós não temos essa visão mesquinha de que somente aqueles que se intitulam da esquerda ou que tiveram que passar por situações difíceis como a que eu tive que passar, a história se faz com homens e mulheres de bem e pessoas boas existem em todos os lugares, em todas as classes. Eu tenho um compromisso, sim, em manter os programas sociais que, de uma forma injusta e mentirosa, estão dizendo que eu vou acabar. Eu reitero, a minha equipe de governo, no nosso programa, nós nos comprometemos. Vamos manter, sim, as conquistas já alcançadas dos governos anteriores. Vamos corrigir os erros, principalmente a corrupção, que drena o dinheiro que poderia ir para a educação, para a saúde, para o Bolsa Família, para o Minha Casa Minha Vida. E vamos fazer esses investimentos, sim, em benefício da sociedade. Tempo encerrado, 30 segundos para o comentário do candidato Aécio. No meu governo, serei eu que irei decidir. E eu manterei os programas sociais, até porque grande parte deles foram iniciados no nosso governo, e vou aprimorá-los. E vejo com certa estranheza a candidata Marina se queixar muito hoje das ofensas, das calúnias, dos boatos de que os candidatos de oposição vão acabar com esses programas. Esses boatos realmente existem, candidata, mas sempre existiram. Existiram contra nós, quando a senhora estava no PT. E não me lembro, infelizmente, de nenhuma palavra da senhora contra esse tipo de política que o PT continua praticando. Agora, Nirlando Beirão, colunista do portal R7, é quem faz a pergunta para qual candidato e qual o comentarista. Boa noite, Celso. Eu quero fazer uma pergunta para o pastor Everaldo. Quem comenta? Eu peço o comentário do Levi Fidelix. Em troca do seu apoio, o senhor cobraria algum cargo no eventual governo Marina Silva, por quem, aliás, o senhor já demonstrou simpatia e alegou afinidade? Eu desconheço essa afirmativa de ter manifestado simpatia por qualquer pessoa. Eu estou como candidato até a semana que vem,
dia 5, eu creio que estou trabalhando e, segundo o que eu aprendi ao longo da história, eleição e mineração só depois da apuração. Então, eu tenho que esperar até o dia 5, estou trabalhando. E você que está em casa, cidadão, cidadã, que não está conseguindo pagar as suas contas, porque a inflação de verdade, a inflação que bate no seu bolso, está corroendo o seu dinheiro, o seu salário, é isso que nós estamos propondo, um enxugamento da máquina pública, diminuir esse peso do Estado, para que os recursos que hoje estão saindo no ralo da corrupção, que os recursos que estão sendo jogados fora nesse antro de corrupção que, lamentavelmente, campeia hoje a máquina do governo brasileiro, que ele possa ser aplicado diretamente na educação, na saúde e na segurança pública do povo brasileiro. Então, eu estou trabalhando e acreditando que no dia 5 de outubro, domingo que vem, a população vai dar uma resposta diferente desse quadro que aparentemente está acontecendo hoje. Então, dia 5 de outubro, aí sim, nós vamos ver eleição e mineração, só depois da apuração. Everaldo, eu não tenho honestamente nem utopia de ganhar, mesmo porque os que pontei hoje são os que possuem os melhores recursos, as grandes empreiteiras, os grandes bancos. Estamos investindo muito pouco porque essa famigerada lei partidária não nos permite a isonomia e a igualdade. Se eu sair dessa eleição, honestamente, apenas com o fato de que essas questões da macroeconomia sejam discutidas a um bom nível, que o Brasil vai ganhar no mínimo uns 10, 20 bilhões de reais apenas discutindo esses temas que serão importantes. Obrigada. Agora eu chamo novamente a jornalista Cristina Lemos para mais uma pergunta. Por favor, Cristina. A pergunta vai para a candidata Luciana Genro com comentário de pastor Everaldo. Candidata, a senhora é favorável à legalização do aborto? Se eleita, vai trabalhar para aprovar a mudança na legislação, ampliando os casos em que a prática pode ser adotada? E quais seriam as regras? Sim, sou favorável porque o aborto é uma realidade. Infelizmente, 800 mil abortos ocorrem todos os anos no Brasil. E a cada 2 dias morre uma mulher por aborto clandestino. Eu acho que ninguém é a favor do aborto. Ninguém quer o aborto como um método contraceptivo. O aborto é um drama para qualquer mulher. Eu fui mãe com 17 anos. Tive o apoio do meu companheiro, tive o apoio da minha família. Mas muitas mulheres não têm esse apoio. E o Estado brasileiro não oferece este apoio para a mulher que está diante de uma gravidez indesejada, muitas vezes desesperada. O Uruguai legalizou o aborto e ofereceu uma rede de apoio para as mulheres que estão diante de uma gravidez indesejada. E dessa forma, caiu o número de abortos de 35 mil por ano para menos de 4 mil por ano. Essa é a realidade que nós precisamos avaliar. As convicções religiosas de cada um devem ser respeitadas, muito embora se saiba que, independente da religião, as mulheres, num momento de desespero, sim, praticam o aborto. Nós precisamos defender a vida destas mulheres e legalizar o aborto e oferecer pelo SUS este acolhimento com uma estrutura, inclusive para que a mulher possa decidir ter este filho, mesmo sem ter o apoio da sua família ou do seu companheiro, é muito importante. O apoio psicológico e material para a mulher ter o seu filho. Minha posição é clara, defendo a vida do ser humano desde a sua concepção. Sou contra o aborto. Toda política que puder ser desenvolvida, não abortiva, de planejamento de familiar, de prevenção da gravidez, eu darei o apoio. Mas fique claro para a população brasileira que eu sou a favor da vida desde a sua concepção e sou contra o aborto. Vamos a mais uma pergunta do repórter especial Eduardo Ribeiro. Eu dirijo agora a minha pergunta ao candidato Eduardo Jorge e gostaria de ouvir o comentário da candidata Luciana Genro. Candidato, quando a ex-senadora Marina Silva deixou seu partido, o PV, ela saiu afirmando que sobravam a ele práticas da velha política e faltavam no partido noções elementares de ética. Eu pergunto, o senhor se sente confortável se mantendo num partido que sofre acusações como essas? Eu estava na reunião do diretório onde houve essa cisão e fui uma pessoa crítica
tanto a Marina quanto a direção do meu partido, porque eu defendia e continuo defendendo que o movimento ambientalista brasileiro deveria ficar unificado. O que aconteceu naquela ocasião, Eduardo, na verdade foi uma disputa de poder. Embora um partido pequeno, como o Partido Verde, mas com grandes ideias, o que houve foi uma disputa de poder entre a direção, a antiga direção, e um grupo que estava em torno da Marina. Os dois queriam ter a direção do partido. E, como não conseguiu, a Marina saiu e fundou, e quer fundar um partido à sua imagem e semelhança. É um direito dela. É um direito dela, democrático. Isso não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Agora, na verdade, né, houve essa disputa de poder. E eu, na ocasião, claro que o Partido Verde, quanto outros partidos, nesse sistema eleitoral, por isso que o Partido Verde propõe uma reforma política tão radical, tem problemas. Problemas democráticos, problemas de centralização. Mas isso, a minha candidatura e a nossa proposta de reforma política vem para reformar todos os partidos, inclusive o meu. Eu quero que ele seja mais democrático, eu quero que ele exista na base dos municípios, que ele funcione de baixo para cima. Isso, no entanto, não seria motivo, né, para que nós não pudéssemos se mantermos unidos. Foi uma perda para o movimento ambientalista essa divisão. Candidata Luciana Genro, 30 segundos para o seu comentário. Eu quero falar do meu partido, do qual eu tenho muito orgulho. O PSOL nasceu da luta por uma esquerda coerente no Brasil. Nasceu da recusa de milhares de lutadores sociais, de ativistas, sindicalistas, jovens, estudantes, de continuar segurando as bandeiras que o PT abandonou. A bandeira da luta por emprego, por salário, por reforma agrária, por moradia, por dignidade e por uma política diferente de verdade, que não esteja atrelada aos bancos, às empreiteiras e às multinacionais. Obrigada, candidata. E eu registro agora que durante esse confronto entre a candidata Luciana Genro e o candidato Eduardo Jorge, a candidata Marina Silva solicitou direito de resposta, que será analisado pela nossa comissão. Mas agora eu chamo o jornalista Heródoto Barbeiro para a última pergunta desse bloco. Por favor, Heródoto, para quem vai a pergunta? Olha, a pergunta vai para o candidato Levi Fidelix, para comentários do candidato Eduardo Jorge. Candidato Fidelix, tem se discutido muito a respeito da liberação ou não da maconha. A gente tem aí como exemplo o Uruguai, como um país que promoveu a descriminalização. Minha pergunta é o seguinte: qual é a sua opinião a respeito disso? Devemos ou não seguir um exemplo uruguaio? E isso daria ou não uma contribuição para a gente combater o narcotráfico no nosso país? Heródoto, muito obrigado pela pergunta, muito pertinente para o momento que vivemos hoje, porque nós temos mais de 1 milhão de drogados somente nas grandes capitais brasileiras. Esse pessoal todo não trabalha, não produz nada, além de serem, honestamente, peso para qualquer governo. Porque nós temos que tratar deles em clínicas, gastar dinheiro com remédio. Além dessas pessoas drogadas, né, não poderem serem produtivas, muitas vezes eles atacam, né, as suas próprias famílias, né, subtraindo valores. São pessoas que realmente precisam ser tratadas, ter o nosso carinho, onde temos que ter mais clínicas, mais CAPs. Aliás, o governo federal apenas repassou dos 444 milhões de reais, tão somente 36 para as CAPs, né, que são ONGs e entidades focadas exatamente nesse sentido de ajudar os drogados. Agora, temos que combater, assim, nas fronteiras, a entrada dessa droga, né, dos países fronteiriços. Temos que reequipar nossas forças armadas e as forças auxiliares. Isso é fundamental. E para as drogas, Heródoto, eu tenho um projeto que é não somente aumentar os valores para essas CAPs, que são entidades que fundamentalmente trabalham o dia a dia, o cotidiano com esses drogados, como também reforçar aqui mais verbas deverão ser entregues aos municípios, porque dentro dos municípios é que nós sabemos que exatamente ocorrem esses problemas. Caberão aos prefeitos também incentivarem e darem mais valores, que o governo federal deverá ampliar esses investimentos com essas CAPs através dos municípios. Candidato. 30 segundos para o comentário do Eduardo Jorge, candidato. Sim, sou pela legalização e regulação. É uma política inteligente para quebrar a economia do crime. É isso que estão fazendo vários países que pensam uma política mais inteligente para reduzir o dano das drogas. Uruguai, Estados Unidos, Holanda, Espanha, Portugal. Eu quero dizer para as pessoas, depois da legalização, não use a droga, mas
uma conversa adulta. Não use a droga, ela é prejudicial. Se usar, use o mais moderadamente possível. E se ficar doente e dependente, eu quero te ajudar no Sistema Único de Saúde. Obrigada, candidato. Bom, já foi tomada uma decisão, não foi concedido o direito de resposta à candidata Marina Silva e assim nós encerramos este segundo bloco do debate. Depois do intervalo, nós voltamos com novas perguntas entre os candidatos. Eleições 2014, o voto na Record. Estamos de volta. A Record transmite ao vivo, junto com o Portal R7, este terceiro bloco do debate entre os candidatos à presidência. Agora, nova rodada de perguntas diretas entre os candidatos. As regras são as mesmas do primeiro bloco. E de acordo com o sorteio feito antes do debate, quem começa a perguntar agora é o pastor Everaldo. Por favor, para quem vai a sua pergunta? Perguntar para o candidato Aécio. 30 segundos. Candidato Aécio, a atual presidente da República esteve na ONU essa semana e lá defendeu não combater os terroristas. E o seu partido aqui no Brasil tem feito um terrorismo para dizer que todos nós, os outros candidatos, vamos acabar com o Bolsa Família. O que o senhor tem a dizer sobre isso, candidato? Caro candidato, a presidente da República protagonizou, nos últimos dias, um dos mais tristes episódios da política externa brasileira. Nós temos um local de destaque na ONU, conquistado por Oswaldo Aranha. Nós abrimos as reuniões anuais da ONU. A presidente da República foi àquela tribuna para perplexidade de diplomatas, inclusive alguns brasileiros, com os quais conversei depois, em primeiro lugar, para fazer autoelogios ao seu governo. Pouca gente entendeu o que ela queria dizer. E, ao final, conclui propondo diálogo com o Estado Islâmico. O Estado Islâmico está decapitando, cortando cabeça de pessoas. Não é possível que nós não possamos hoje compreender o esforço que o mundo está fazendo para o enfrentamento do terrorismo, numa aliança, inclusive, que inclui inúmeros países árabes, uma marca, uma mancha na política externa brasileira, como outras, como esse alinhamento ideológico absolutamente atrasado, anacrônico, que tem impedido o Brasil de avançar em novos mercados e gerar mais empregos para a sua família, para os seus filhos. Mas o terrorismo, concordo com o candidato, está aqui também. Essa é a prática do PT. O PT diz que os seus adversários acabarão com programas que não acabarão. Ao contrário, em relação ao Bolsa Família, não só vou mantê-lo, como vou aprimorá-lo, porque para o PT interessa administrar a pobreza, eu quero a superação da pobreza. Eu tive o prazer de participar da implantação do precursor do Bolsa Família no Rio de Janeiro e vi aquelas famílias que pela primeira vez puderam entrar no supermercado e fazer as suas compras para levar um iogurte para suas crianças. Então, população brasileira, você saiba que eu, presidente, jamais acabarei com o Bolsa Família, jamais deixarei um brasileiro com fome, porque eu sei o que representa para você, que depende, no momento dessa situação, de ter um recurso como Bolsa Família. Olha, nós não podemos compreender a pobreza apenas na vertente da privação da renda. Além disso, a privação de serviços, saneamento básico, saúde adequada e a privação de oportunidades caracterizam a pobreza. E a nossa proposta, Família Brasileira, busca classificar as pessoas que recebem, as famílias que recebem o Bolsa Família em 5 níveis de carência, das maiores até as menores. E nenhuma família ficará mais de um ano numa mesma faixa. Portanto, o Estado atuará e atuará de forma integrada para que a sua vida melhore. Obrigada. Durante essa primeira rodada de perguntas, a candidata Dilma Rousseff fez mais um pedido de direito de resposta que será analisado, mas vamos prosseguir. Candidato Aécio, o senhor que formula a pergunta agora a quem? Eu formulo a pergunta à candidata Dilma Rousseff. Mais uma vez, candidata, vamos falar de um tema
que eu tenho certeza aqueles que nos ouvem não compreenderam o que a senhora quis dizer há pouco tempo atrás. Um tema que está presente nas preocupações de todos os brasileiros. Vou poupá-la do tema da corrupção. Quero falar de segurança pública. O governo que a senhora preside não tem investido sequer metade dos recursos dos fundos para a segurança pública, Fundo Penitenciário e Fundo Nacional de Segurança. Mais uma oportunidade eu lhe dou. Qual a sua proposta para o enfrentamento da criminalidade no Brasil? Candidato Aécio, eu já respondi sobre segurança e vou continuar respondendo. Eu tenho a proposta de colocar o governo federal atuando nesta área, porque até agora ela é prerrogativa dos estados federados, como o seu estado, Minas Gerais. Então, se aumenta as taxas de mortalidade por conta de assassinatos, decorre da política que é levada pelos estados federados. No caso, por exemplo, o estado de Minas Gerais, que o senhor governou durante muito tempo. Nós mudamos essa prática, nós fazemos agora uma cooperação muito estreita com os estados. Criamos centros de comando e controle e atuamos de forma coordenada com os estados. Deu muito certo e nós vamos repetir para todos os estados federados. Mas eu quero voltar na questão da corrupção. Sabe por quê, candidato? Porque na minha vida eu tive tolerância zero com crimes de corrupção. Eu, além disso, dei autonomia à Polícia Federal para prender o senhor Paulo Roberto e os doleiros todos, o que não acontecia nos governos anteriores. Além disso, candidato, eu quero dizer que eu defendo a apuração da corrupção para fortalecer a Petrobras, mas não para enfraquecê-la, tornando esse um álibi da sua privatização. Tempo esgotado, réplica de 30 segundos do candidato Aécio. Apenas um alerta, presidente. Ela não tem que autorizar a Polícia Federal a prender ninguém. Essa é uma prerrogativa constitucional da Polícia Federal. Mas volto à questão da segurança, já que a senhora fugiu à resposta. Dentre todo o conjunto de propostas que apresentamos, eu defendo, no caso de crimes graves, os chamados crimes hediondos, que o maior de 16 anos possa, autorizado pelo Ministério Público, possa ser processado pelo juiz com base no Código Penal, para diminuirmos essa sensação de impunidade. O que a senhora pensa a respeito disso? Candidato, eu considero que a melhor solução é punir a quadrilha que usa menor para diminuir a pena. Acho que não se deve tratar os menores como sendo pessoas irrecuperáveis. Assim, eu acredito que é fundamental dar às penitenciárias condições para trazer os menores para a vida pública, para a sociedade. Agora, candidato. Seu tempo esgotou, mas agora é a senhora que segue escolhendo para quem a senhora vai fazer a pergunta. Só não pode ser para os candidatos Pastor Everaldo e Aécio Neves. Eu gostaria que a candidata Marina me desse uma resposta. Candidata, não se pode usar 2 pesos e 2 medidas. Não se pode tomar uma posição hoje e mudá-la amanhã. Qual é realmente a posição da senhora a respeito do crédito para os bancos, dos bancos públicos, o chamado crédito direcionado subsidiado? A senhora sabe em quanto monta esse crédito? Eu, presidente Dilma, não só vou manter o crédito dos bancos públicos para Minha Casa Minha Vida, para que possamos ajudar a nossa agricultura a se desenvolver, como vou fortalecer, sim, os bancos públicos. Isso é mais um boato que está sendo dito em relação à nossa aliança de que nós vamos enfraquecer os bancos públicos. Vamos fortalecer, inclusive valorizando os funcionários de carreira, para que eles possam ter espaço dentro da Caixa, dentro do BNDES, dentro do Banco do Brasil. O que nós vamos evitar é aquele subsídio que vai para empresários falidos, meia dúzia que são escolhidos para serem os ungidos, que serão os campeões do mundo. Essas pessoas não terão vez no meu governo, mas a agricultura, as pessoas que precisam do investimento na sua empresa,
o crédito que deve ser discutido e de forma aberta no orçamento, que hoje não tem transparência em relação a esses que são beneficiados, esses sim não terão vez no meu governo. A Caixa Econômica, o BNDES, tem uma função importante para o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Nós vamos sim favorecer. O que nós não vamos é permitir que o recurso do BNDES seja usado para meia dúzia. Candidata, é interessante porque no seu programa de governo consta justamente que a senhora vai reduzir o papel dos bancos públicos. Sei que a senhora não sabe o montante do crédito direcionado. É 1,340 bilhões de reais. Isso significa, candidata, que toda a estrutura do Brasil, a produtiva e a social, está ligada a esse crédito. Não só a indústria, como a agricultura, o crédito também que financia a educação, as pessoas que vão estudar. Tudo isso está ligado ao crédito direcionado. Okay. Candidata, eu vou manter, sim, o crédito direcionado para aqueles que têm esse direito e que precisam para o estudo, para a agricultura, para o Minha Casa Minha Vida. Isso está muito claro no meu programa. É mais um dos boatos que estão sendo espalhados. O que não vai acontecer no meu governo é o que acontece no atual governo, em que dos recursos do BNDES, cerca de 500 bilhões, 60% desses recursos são direcionados para meia dúzia de empresários. Do seu comentário esgotado, candidata, a senhora quem formula a pergunta, podendo encaminhá-la para Eduardo Jorge, Levi Fidelis ou Luciana Genro. A minha pergunta vai ser encaminhada para o Eduardo Jorge. Eduardo, a saúde pública tem se constituído um grave problema ao longo da vida. No atual governo, ela tem se agravado. Só em São Paulo, temos cerca de 1 milhão de pessoas nas filas à espera de consulta. Eu sei que você deu uma contribuição nesse tema e hoje, no atual governo, nós não temos uma proposta clara. Eu tenho um programa e estou dedicando 10% da arrecadação bruta para melhorar a qualidade da saúde. Marina sabe que eu tenho toda uma vida ligada a isso e continuarei tendo, porque sou médico concursado e vou continuar trabalhando na Secretaria Estadual de Saúde pela construção do Sistema Único de Saúde no Brasil, que é a política social, a reforma social mais ampla e generosa que a nossa Constituinte Democrática começou no nosso país. E é um processo, está em construção. O povo reclama, tem razão de reclamar, porque ainda falta muito. O Brasil trabalhou. O Brasil avançou durante esse período, todos os governos federais, estaduais, municipais, os profissionais de saúde, mas ainda o povo quer mais e precisa mais. Por isso, as duas faces da moeda têm que ser vistas. O Brasil avançou, o SUS é um caminho, mas o povo tem razão de reclamar mais. Um dos elementos, a Marina tem razão, é que precisa de mais recursos. Eu estou solidário com essa reivindicação, que é uma reivindicação dos profissionais de saúde já de longo tempo, desse aumento de recursos. Vamos ver como é que vai se conseguir isso, porque a divisão orçamentária é um problema, você sabe, não pode ser da noite ao dia, mas isso é um horizonte que nós devemos buscar. Mas eu insisto naqueles outros dois pontos. A necessidade de que a saúde tenha a colaboração das outras políticas públicas. Se eu não tiro o petróleo e o diesel das cidades, eu não vou deixar de envenenar nunca as pessoas que estão morrendo, uma a cada 1 milhão por dia aqui no Brasil. A promoção da saúde. E, em terceiro lugar, Marina, a centralidade do Programa Saúde da Família. Este é o programa central, é o programa que deve ser o farol do Sistema Único de Saúde no Brasil. No meu governo, nós vamos implementar o Cadastro Único de Saúde, para que as pessoas possam ser atendidas como merecem. A pior coisa que existe é quando você está doente, tem um familiar doente e anda de hospital em hospital sem ser atendido como acontece hoje. Milhões de pessoas ficam até 3 meses para fazer um exame. É por isso que o Saúde Mais 10, combinando com outras saúdes públicas, vai sim resolver o problema da saúde que está colapsada no nosso país. Candidato, sua réplica. O orçamento superior lá em Brasília é uma necessidade. Agora, Marina, não só o orçamento. O problema de gestão é fundamental.
Veja o Sistema Nacional Inglês, que foi o paradigma da reforma lá atrás na Constituinte. Tem os clínicos gerais, 40% dos médicos são clínicos gerais, e ele ordena todo o atendimento. Esse que é o papel originário, pensado para o Programa Saúde da Família, e que nesses 12 anos foi abandonado. É isso que tem que ser retomado. Mais dinheiro, mas tem que ter gestão certa no Sistema Único de Saúde. Agora o candidato Eduardo Jorge segue escolhendo para quem vai a sua pergunta. Pode ser para Levi Fidelis ou para Luciana Genro. Luciana, agora eu vou para a esquerda. Luciana, nós estamos aqui vivendo já 20 anos de governos dos partidos da família socialista, sociais-democratas, Partido dos Trabalhadores, partido semi-marxista, o PSB, um partido socialista lá brasileiro. E, no entanto, 20 anos passados de governo e continua mofando no Congresso a emenda constitucional que reduz a jornada de 44 para 40 horas. É realmente impressionante como a classe trabalhadora brasileira não encontra respaldo nessa família socialista. De socialista eles não têm nada, Eduardo Jorge. E é por isso que eu acho que é muito importante ter lado na política. Porque quando nós governamos, tem que escolher ou se governa para os banqueiros, ou se governa para os trabalhadores, ou se governa para o agronegócio, ou se governa para o povo. E essa lógica de achar que vai unir todo mundo é uma lógica falida. O PSOL é um partido socialista de verdade e nós apresentamos no nosso programa medidas de transição. São medidas que apontam para reformas radicais, no sentido de que elas vão à raiz dos problemas. A reforma urbana para garantir moradia, a reforma agrária para garantir terra, a tributação sobre as grandes fortunas, que é um imposto que está lá na Constituição e não é cumprido. Foi o Fernando Henrique, inclusive, que propôs, mas o PSDB não defende, nem o PT defende, porque o PT, o PSDB e o PSB da Marina estão unidos em defender uma política de manutenção de tudo que está aí. E o que está aí, o que é? É os bancos lucrando muito enquanto o povo está endividado. É um sistema da dívida pública que faz com que 5.000 famílias, as mais ricas do Brasil, acumulem uma riqueza em média de 400 milhões de reais. Não precisa ser socialista para tomar medidas que defendam os interesses do povo, mas infelizmente só os socialistas de verdade, como os socialistas do PSOL, realmente têm coragem de enfrentar esses interesses dos banqueiros, das empreiteiras e das multinacionais. Pode prosseguir. Não existe um Vaticano vermelho para dizer se é socialista de verdade ou não é verdade. A verdade é que a social-democracia, o Partido dos Trabalhadores, o Partido Socialista e vocês do PSOL são partidos da grande família socialista, variados partidos socialistas. O que interessa, o que eu quero denunciar para o povo brasileiro, é que existe uma emenda constitucional, passando de 44 para 40 horas, uma reivindicação histórica da classe trabalhadora brasileira, que abriria mais oportunidades de trabalhos. E esses partidos da família socialista não votam no Congresso Nacional a emenda de 44 para 40 horas. Réplica. É verdade. Eu trabalhei muito quando era deputada federal para que essa emenda das 40 horas fosse aprovada, porque isso poderia garantir uma maior geração de emprego. E as maravilhas do desenvolvimento tecnológico do capitalismo deveriam servir para melhorar o bem-estar do povo. E isso significaria reduzir a jornada de trabalho, as pessoas poderem trabalhar menos. Mas o capitalismo não permite isso, porque a lógica do capitalismo é a lógica de enriquecer o lucro acima da vida, o lucro acima do bem-estar das pessoas. Por isso não aprovam as 40 horas. Candidata Luciana, sua pergunta para o candidato Levi Fidelis. Levi, não vou fazer conversa de comadre contigo. Vamos debater uma coisa que talvez nós tenhamos uma diferença. Os homossexuais, travestis, lésbicas sofrem uma violência constante. O Brasil é campeão de mortes da comunidade LGBT. Por que as pessoas que defendem tanto a família se recusam a reconhecer como família um casal do mesmo sexo? Jogo pesado aí agora, hein? Nessa aí você jamais deveria entrar. Economia, tudo bem. Olha, minha filha, tenho 62 anos. Pelo que eu vi na vida, 2 iguais não fazem filho. E digo mais, desculpe, mas aparelho excretor não reproduz. É feio dizer isso. Mas não podemos, jamais, gente, eu que sou um pai de família, um avô, deixar que tenhamos esses que aí estão
achacando a gente no dia a dia, querendo escorar essa minoria, a maioria do povo brasileiro. Como é que pode um pai de família, um avô, ficar aqui escorado porque tem medo de perder voto? Prefiro não ter esses votos, mas ser um pai, um avô que tem vergonha na cara, que instrua seu filho, que instrua seu neto, e vão acabar com essa historinha. Eu vi agora o Santo Padre, o Papa, expurgar, fez muito bem, do Vaticano um pedófilo. Está certo. Nós tratamos a vida toda com a religiosidade para que nossos filhos possam encontrar realmente um bom caminho familiar. Então, Luciano, eu lamento muito que façam bom proveito que querem fazer e continuar como estão. Mas eu, presidente da República, não vou estimular. Se está na lei, que fique como está, mas estimular jamais a união homoafetiva. Infelizmente não está na lei, Fidelix. E o casamento civil igualitário é fundamental para que nós possamos reconhecer juridicamente como família, qualquer tipo de família. Eu acredito que sou uma das que mais defende a família nessa campanha eleitoral, porque eu estou defendendo todas as famílias. Não importa se são 2 homens, 2 mulheres, o que importa é que as pessoas se amem. E para combater a discriminação, a homofobia, a transfobia, é fundamental reconhecer o casamento civil igualitário. Esgotado, candidato, 30 segundos para a sua tréplica. Luciana, você já imaginou, o Brasil tem 200 milhões de habitantes. Se começarmos a estimular isso aí, daqui a pouquinho vai reduzir para 100. Vai para a Paulista e anda lá e vê. É feio o negócio, né? Então, gente, vamos ter coragem, nós somos maioria. Vamos enfrentar essa minoria. Vamos enfrentá-los, não ter medo de dizer que sou o pai, mamãe, vovô. E o mais importante é que esses que têm esses problemas realmente sejam atendidos no plano psicológico e afetivo, mas bem longe da gente, bem longe mesmo, porque aqui não dá. Obrigada, candidato. Antes de prosseguirmos para a próxima e última pergunta, eu quero informar que o pedido de resposta da candidata Dilma Rousseff foi negado. Então, nós seguimos agora com a pergunta do candidato Levi Fidelix, que deve formular a pergunta para o candidato Pastor Everaldo. Por favor, 30 segundos. Pastor Everaldo, vamos a um tema internacional, porque esse aí é muito pequeno, embora importante, para tratarmos aqui do nosso país. Estou preocupado com as relações que o nosso país está tendo ultimamente aí com os BRICS, estimulando com 50 bilhões, aliás, 100 bilhões de reais, 100 bilhões de dólares para estimular essa relação bolivariana na América Latina. O que você me diz a respeito disso aí? Fidelis, essa atuação do Brasil no mercado internacional, inclusive eu defendo que o Brasil ele não fique atrelado só ao Mercosul. Eu defendo a livre iniciativa, a livre concorrência e que o Brasil possa desenvolver acordos comerciais com todos os países que queiram ter relações comerciais conosco. O que eu discordo, e até escrevi sobre isso, desse dinheiro do banco não ficar no Brasil. É isso que do BRICS eu concordo com essa atividade, que desde que fosse mantida aqui no Brasil, para que um país que está em desenvolvimento como o Brasil pudesse ter a primazia de ter esses recursos e ajudar a geri-lo. Então, eu acredito que nós devemos desenvolver, não podemos ficar fora do contexto global que estamos hoje, da nossa economia, da maneira que nós estamos colocados aí atrelado somente ao Mercosul, nós não podemos fazer certos contratos e relações comerciais que sejam de interesse do Brasil e, importante, nós temos relação com todos, porque o que nós precisamos fazer é abolir essas barreiras e facilitar a importação para que o preço da mercadoria, o preço do produto para o brasileiro, ele possa diminuir o valor e com a livre concorrência que nós possamos, então, trazer benefícios para o consumidor brasileiro que hoje tem sido massacrado por um protecionismo que prejudica o consumidor no ponto final. Everaldo, o meu receio é que esse dinheiro do BRICS, China, Rússia, Estados Unidos, Brasil, Sul da África, ou seja, esse conjunto de países, vão ser destinados para os países bolivarianos. O Evo Morales vai mandar mais cocaína para cá com essa grana. Cuba vai fazer mais porte Mariel para contrabando. E ela louca da Cristina Kirchner, lá da Argentina, vai importar mais carros da China e menos do Brasil, gerando, então,
problemas para a nossa nação. Eu acredito, Levi, que se nós tivermos, se Deus quiser, a partir do 1º de janeiro, um novo governo que vai tratar essa questão, que nós, de maneira nenhuma, vamos continuar alimentando governos que não têm direitos humanos, que não respeitam a liberdade, onde não se pratica a democracia. Então, eu acredito que é muito importante para nós abrirmos e estabelecermos relações comerciais com a América do Norte, com a Europa, com a Ásia, enfim, para melhorar a situação do nosso querido Brasil. Obrigada. E assim nós encerramos o 3º bloco do debate entre os candidatos à presidência. Depois do intervalo, cada candidato fala diretamente com você, eleitor. Eleições 2014, o voto na Record. Estamos de volta com o debate entre as mulheres e os homens que pretendem governar o Brasil pelos próximos 4 anos. A transmissão é simultânea pelo portal R7, com cobertura completa da Record News. Cada uma das senhoras e dos senhores terá 1 minuto e meio para falar diretamente com o eleitor. A ordem foi definida em sorteio e o primeiro será o candidato Levi Fidelis. Senhores, concluímos mais uma jornada. Tenho certeza absoluta, e não sou utópico, não vamos ganhar essa eleição. Mas temos 3 que pontuam e pontuam bem. Quero que eles tenham a responsabilidade de, no futuro, pensarem por essa nação. Pensarem e analisarem o seguinte: será que vamos continuar a pagar tanto por juros bancários, enquanto milhões de pessoas passam fome, miséria, e estão na Rua das Amarguras, enfrentando filas e filas nos hospitais? Que consciência têm, senhores, que vão ganhar a eleição? Estão os 3 aqui. Apenas me coloque para 2018 como investimento, tá? Tenho certeza. Agora já deu um lucro fantástico para o Brasil. O Copom não aumentou, gente, nos últimos 60 dias o juro, e já economizamos com isso, no mínimo, 25 bilhões de reais. Saio daqui satisfeito somente por isso. Agora vamos ser breves. Sou contra o Fórum de São Paulo, que reúne PCdoB, PT, PDT e PSB também da Dona Marina. Quero remédios, imposto zero, cesta básica desonerada, mobilidade urbana renovada, BNDES da juventude. Quero a PEC 300 imediatamente. E a família brasileira, com certeza, votará com mais consciência nas próximas eleições. O 28 é o número, gente. Muito obrigado a todos. Obrigada. Agora é a vez do candidato Aécio Neves. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a você que nos acompanhou até essa hora, a sua família, de forma especial também a vocês que têm me recebido pelo país inteiro de forma tão afetuosa e mostrando tanta confiança. A grande verdade é que, enquanto 2 das candidatas não param de brigar aqui nos programas eleitorais, eu me preparei para brigar ao seu lado. Eu me preparei para apresentar uma proposta ao país que permita que a inflação volte a ser controlada e nós voltemos a crescer, porque é o crescimento que gera emprego. É muito importante que nós tenhamos em mente que, quando se elege um presidente da República, se elege um governo. E eu busquei, ao longo de todos esses últimos anos, os quadros mais preparados do país, não do meu partido apenas, muitos de fora do meu partido, sem partido, gente de educação, gente da saúde, da assistência social, da economia, porque nós temos nas nossas mãos uma oportunidade muito, mas muito preciosa de fazermos o Brasil se reencontrar com os brasileiros. É muito importante que você reflita antes da escolha do próximo domingo, porque refletindo, tenho absoluta convicção que você vai perceber que o governo que está aí perdeu as condições de governar. E a outra candidata, que aparece pontuando nas pesquisas, infelizmente ainda não adquiriu essas condições. É por isso que eu peço o seu voto para fazer um governo decente, eficiente, em seu favor. O tempo agora da candidata Dilma Rousseff.
meus amigos e minhas amigas, no próximo domingo, nós vamos às urnas para decidir o que queremos para o futuro do Brasil. Nesse momento, todo mundo deve se perguntar: quem tem mais capacidade e experiência para manter o que já conquistamos, para mudar o que é preciso e para fazer mais? Quem tem força e apoio político para fazer as reformas que o país exige? Quem tem compromisso verdadeiro com os trabalhadores, com seus direitos e com as suas conquistas, nos tempos bons e nos tempos difíceis? Quem enfrentou a pior crise internacional, aumentando os empregos, os salários e o investimento? Quem tem firmeza para defender e projetar o Brasil no cenário mundial? Quem preparou o Brasil para um novo ciclo de desenvolvimento? Um ciclo gerando emprego, gerando salários adequados, formando os brasileiros e colocando a educação no centro de tudo. Eu peço que você reflita sobre todas essas questões. Eu tenho certeza que, ao responder essas perguntas, você vai fazer a melhor escolha. No próximo domingo, vamos todos votar com consciência, com paz e amor no coração. Humildemente peço seu voto. Muito obrigada por tudo. Obrigada. Agora é a vez do candidato Pastor Everaldo. Reafirmo o meu compromisso em defesa da vida do ser humano desde a sua concepção. Sou contra a legalização das drogas. Sou a favor da família tradicional. Defendo a livre iniciativa e a meritocracia, para que você, trabalhador, que se esforça, que tem o seu mérito, possa ter acesso aos bens e serviços que você produz na sua vida e que hoje, lamentavelmente, eu vou ter que repetir, é um mar de corrupção que tem campeado o nosso país. Então, você trabalha, produz, paga o seu imposto e depois o seu dinheiro está indo pelo ralo da corrupção. Sou a favor da liberdade de imprensa sem marco regulatório. Eleito presidente, trabalhador brasileiro, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, todo trabalhador que ganha até R$5.000 estará isento do imposto de renda. Meus queridos prefeitos, tenho um compromisso com vocês. Eleito presidente a partir de 2015, estarei refazendo o Pacto Federativo e aumentando em mais 2% os recursos para o Fundo de Participação dos municípios. Quero agradecer à Record, a você que ficou conosco até agora e aos candidatos e peço o seu voto. Vote a favor da vida, da família e do Brasil. Vote 20, Everaldo presidente. Muito obrigado e boa noite. Agora a vez é do candidato Eduardo Jorge. Vocês já conhecem, de certa forma, as nossas teses, as teses do Partido Verde que eu venho defendendo. E tem sido enorme a aceitação. As redes sociais não param de mandar mensagens, críticas, propostas, perguntas, no metrô, no trem, na rua, nos parques. As pessoas falam comigo. Estamos com vocês, simpatizamos com as suas ideias. No entanto, acontece um fenômeno. Muita gente que quer votar no Partido Verde em Eduardo Jorge no 43, fica com medo que essa eleição se decida no primeiro turno. E fica pensando, será que a Marina vai ganhar no primeiro turno? Será que a Dilma vai ganhar no primeiro turno? E aí, às vezes, não votam no candidato do coração deles, que sou eu. Então, eu falo, amigos, façam as contas, vai ter segundo turno. As duas vão estar lá. Pode votar útil lá no segundo turno. Pode votar, escolham as duas no segundo turno. Agora, no primeiro turno, e para isso que existe o primeiro turno, é o voto da razão e do coração. Você tem que votar no que você acha melhor, no que mais identifica vocês. Isso, então, é muito importante para nós do PV. Eu preciso do voto e da força do PV para influenciar no segundo turno, defender nossas teses junto das duas e, principalmente, preciso do voto nos deputados federais e estaduais do PV para que isso que eu falo agora continue sendo discutido por mais 4 anos em todos os estados e na Câmara Federal lá em Brasília. Por isso, voto 43. Obrigada, candidato. Agora é a vez de Marina Silva. Por favor, candidata Marina Silva, 1 minuto e meio. A sociedade brasileira tem acompanhado
quem são aqueles que estão comprometidos com a mudança. A aliança que eu represento apresentou um programa de transformação que debate saúde, educação, segurança pública, o passe livre para os estudantes, que vai sim criar a escola de tempo integral em todo o país em 4 anos, que está comprometida com o fim da reeleição, que quer apenas um mandato para começar as grandes transformações que ainda não foram feitas, manter as conquistas e corrigir os erros. Uma candidatura que está comprometida em unir o Brasil, acabar com a polarização do PT e do PSDB, que há 20 anos estão no poder, se revezando e que já não se escutam mais. E se não se escutam mais, não tem condição de ouvir o Brasil. Ouvir o Brasil é respeitá-lo naquilo que você mais precisa, ter um programa para enfrentar os problemas. Eu, com apenas 2 minutos, me esforcei para apresentar propostas, para fazer o debate, não o embate. É por isso que nós vamos sim para o segundo turno. E aí, com tempos diferentes, com tempos iguais, não mais com tempos diferentes, nós vamos sim poder mostrar quem é que de fato está comprometido em manter as conquistas, o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida. Eu tenho esse compromisso de vida e vou mantê-los. Tempo agora para a candidata Luciana Genro. Eu e o meu vice, Jorge Paz, queremos agradecer a enorme acolhida que temos tido nas ruas e nas redes sociais. E dizer que nós estamos semeando para o futuro, para a construção de um novo sistema político. Não importa o nome desse novo sistema, o que importa é que o lucro não esteja acima do bem-estar das pessoas. Vocês que acompanharam esse debate viram que a única candidatura de esquerda coerente é a candidatura do PSOL. A única candidatura que tem a coragem de dizer o que os outros não dizem, de defender a tributação dos bancos, das grandes fortunas, a pauta das mulheres, da comunidade LGBT. A única candidatura que realmente tem uma proposta de mudança estrutural na política econômica desse país. Por isso, nós pedimos o seu voto. As bancadas do PSOL nas Assembleias Legislativa e na Câmara Federal são sempre consideradas as melhores e mais combativas. Jean Willis, Ivan Valente, Chico Alencar são considerados os melhores deputados do Brasil. Nós precisamos aumentar essa bancada. Cada voto que você der no 50, para mim como candidata a presidente, para os nossos governadores, para os nossos deputados estaduais e federais, você estará fortalecendo estas bandeiras que eu vocalizei aqui. Bandeiras que não são minhas, bandeiras que saíram às ruas em junho de 2013, bandeiras que são da juventude, dos trabalhadores, do povo, bandeiras que precisam ser vitoriosas. E para que elas sejam vitoriosas, nós precisamos ter cada vez mais força. Por isso pedimos o seu voto, no 50. Muito obrigada. Eu é que quero agradecer agora a você de casa que nos acompanhou até esse momento. Obrigada a todos os candidatos e candidatas pela participação neste debate aqui na Record. Depois do intervalo, você acompanha uma análise desse encontro. Fique com a gente. Eleições 2014, o voto na Record. Olá, boa noite. Eu falo ao vivo dos estúdios da Rede Record aqui em São Paulo, onde foi realizado o debate decisivo entre os candidatos à presidência da República. Aqui, os presidenciáveis apresentaram propostas e discutiram temas polêmicos. Ao meu lado, os apresentadores da Rede Record e mediadores desse debate, Celso Freitas e Adriana Araújo. Celso, vou começar com você. Como é que você avalia o resultado desse debate? Eu acho que foi uma grande oportunidade. Nós estamos a uma semana das eleições, uma oportunidade para os 15 milhões aproximadamente de eleitores que estão aí apontados pelas pesquisas como indecisos, de firmarem a sua opinião e decidirem o seu voto. E por que não, até mesmo com os eleitores que já estavam convictos, mudarem a sua opção. Foi a oportunidade de discussão de vários assuntos cruciais para a sociedade brasileira. Adriana Araújo, balanço positivo, qual a importância desse debate na reta final
das eleições? Super positivo o balanço. Nós já tivemos as primeiras informações da excelente audiência, da repercussão nas redes sociais. Agradecemos ao telespectador que ficou até esse momento com a gente e acho que é crucial para o eleitor. Como o Celso disse, é a reta final, é o momento de consolidar, de decidir o voto. Ficamos tanto tempo sem debate nas últimas semanas, então esse debate se tornou ainda mais decisivo. E eu sempre digo, Leandro, que é o seguinte, sem o filtro da propaganda eleitoral, sem a maquiagem da propaganda eleitoral, o candidato frente a frente com seus adversários, ele pode expor as suas ideias e aí o eleitor pode decidir com mais clareza, com mais convicção, qual é a melhor opção para o Brasil. E vamos lembrar que a cobertura completa do Fala Brasil amanhã sobre esse debate vai estar no ar no Fala Brasil. O Jornal da Record segue com a cobertura ampla das eleições e eu quero convidar todo mundo para no próximo domingo, dia 5, dia de votar e depois ficar ligado na Record, que vai ter flashes ao vivo durante todo o dia e também a apuração dos votos, a transmissão da apuração em tempo real. Ok, obrigado, parabéns aos dois. O Fala Brasil, lembrando, começa amanhã às 8h45 da manhã. Você fica agora com a Fazenda Eleições 2014, o voto na Record.